Olá, boa tarde. Meu nome é Tássia Viana, eu sou professora de vocês de filosofia e hoje a nossa aula vai se dedicar a Thomas Hobbes, que foi o primeiro teórico do que ficou conhecido como a filosofia política, porque ele foi o primeiro a se ocupar de pensar nas origens e das formações do Estado, certo? Thomas Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1579. E o que estava acontecendo nesse momento? A gente estava vivendo a ascensão do Iluminismo, que foi o período de maior valorização da razão, onde acreditava-se que a razão poderia alcançar a sua potência máxima e através de uma racionalidade a gente conseguiria resolver os problemas do mundo. Houve uma crença muito grande no humano e no potencial de criação do humano. Esse momento a gente viveu o que é compreendido como antropocentrismo, que é quando o homem se compreende como criador e como centro do universo a partir da sua potência de criação, certo? Essa valorização da razão é compreendida como o que é de divino no homem, que é o seu potencial criador. Então, sendo assim, o Hobbes acreditou que era possível fazer uma racionalização do Estado, que foi quando ele escreveu o Leviatã, onde tem a famosa frase, o homem é o lobo do homem. O que Hobbes estava tentando mostrar com isso? Ele fez uma divisão entre o estado de natureza, que é compreendido como o estado pré-político, anterior à formação do que é compreendido como o estado político. Para Hobbes, o estado político se dá através de um contrato social. Qual a função disso? Vamos entender a importância do Estado para Hobbes, quando ele quis dar uma fundamentação racional para isso. Ele acreditava que no estado de natureza, que é o estado pré-político, os homens não tinham nenhum impedimento, eles eram completamente livres. Eles eram governados pela sua própria vontade e pelas suas paixões. O Hobbes tem uma espécie de antropologia na qual ele desenha como as paixões governam o homem. E ele acreditava que haviam duas paixões principais, que é o desejo irremediável de conquistar a tudo e a todas as coisas, inclusive as pessoas, como no caso da escravidão, o desejo de possuir aos bens, de possuir ao outro, de possuir ao domínio. E esse desejo de conquistar a tudo e a todas as coisas era freado apenas pelo medo da morte. Por isso, Hobbes acreditava que era necessário que houvesse uma organização social que pudesse frear o desejo e as paixões humanas. Então, ele acredita que no estado político, o homem livremente escolhe abrir mão da sua vontade e do seu desejo de possuir a tudo e a todas as coisas em pró de um soberano que vai garantir a sua defesa e a sua segurança e vai arbitrar os seus conflitos. E como isso acontece? Acontece por meio de assembleias. Nessas assembleias, as pessoas decidem, livre e voluntariamente, organizar-se em uma instância que acaba sendo maior do que as próprias pessoas, porque ela tem o poder da unidade. Ou seja, o que garante o poder ao soberano são aqueles que escolhem abrir mão da sua liberdade plena e absoluta e de serem governados pelas suas paixões, podendo possuir a tudo e a todos, e ser freados apenas pelo medo da morte, em pró de uma instância que seja maior que todas as pessoas. Porque quando uma vez que você escolhe participar de uma assembleia, aquilo que foi delegado na assembleia é maior do que o que você decide sozinho. Então, mesmo que a maioria das pessoas decida uma coisa que não é o que você quer, que vai contra a sua vontade, uma vez que você decidiu fazer parte daquela assembleia, você não pode voltar atrás, porque aquilo já garante uma legitimidade. Entende? Então, a fonte do poder do soberano está na unidade política que decidiu conferir a ele. E como o soberano consegue fazer isso? Através das leis e da espada. As leis e a espada são os mecanismos que vão garantir a segurança daquele que decidiu abrir mão da sua liberdade para a fundação de um Estado político,
que tem como finalidade a manutenção da segurança de todos os cidadãos envolvidos, certo? O poder é garantido ao soberano pela sociedade, pelo poder da Assembleia. A Assembleia é a instância política superior. É a instância superior que vai definir o que é e o que não é legal. Porque a Assembleia representa a democracia, representa o povo, representa a maioria dos cidadãos que garantem a unidade do Estado. Então, na verdade, se o soberano tem a fonte do seu poder no povo, é para o povo e pelo povo que ele deve governar, porque ele é um representante do povo, certo? Pelo poder do contrato social, o indivíduo escolhe livremente abrir mão da sua liberdade em prol da sua segurança, através da lei e da espada. O que garante a unidade do Estado é o consentimento dos cidadãos. Uma vez que consintam, devem acatar o que foi decidido pela Assembleia, o que representa a vontade da maioria, que representa o todo.